vamos falar agora sobre a formação da precipitação. O primeiro ponto importante é saber quais são os tipos de precipitação. Os tipos de precipitação são diversos. Vamos ter a precipitação que é chamada de chuva, vamos ter a precipitação chamada de neve, vamos ter precipitação na forma de orvalho, vamos ter precipitação na forma de granizo. Então, são diferentes as formas que vão acontecer a precipitação, que é exatamente a saída da água que vai estar na atmosfera para a superfície. Essa transformação da água e saída da água da atmosfera para a superfície é que a gente denomina de precipitação. Se for na forma líquida, a gente vai chamar de chuva. Se for na forma, por exemplo, sólida, a gente pode chamar de neve ou de granizo. E também pode acontecer que essa água se precipite sobre a superfície de forma direta, é que a gente vai chamar de orvalho. Então, todas essas formas são formas de ocorrência da precipitação. Mas como é que se dá esse processo de formação da precipitação? Como é que acontece essa precipitação? Na realidade, a gente vai ter 4 fases importantes na formatação, né, do processo de precipitação. A primeira fase diz respeito exatamente às condições que vão fazer com que uma parcela de ar que está próxima à superfície, né, ela suba, né, e essa parcela de ar ao subir vão acontecer alguns processos nela de expansão e de resfriamento, e nesse processo de expansão e resfriamento vai existir condições de a água sair do estado de vapor para o estado líquido e acontecer um processo de condensação. Essa água que condensa vai ser exatamente a primeira fase do processo de precipitação. A segunda fase vai se dar exatamente com o crescimento dessa molécula de água. A água na forma líquida, ela vai estar ainda num volume relativamente pequeno e com pouco peso, e com isso ela não vai conseguir precipitar para a superfície, porque vão existir circulações de ar que vão tentar manter essa água em suspensão na nuvem, né? Então, essa gotícula de água, começa a precipitar, ela precisa crescer de tamanho. Então, o primeiro processo de crescimento de tamanho, que vai fazer com que a água chegue a uma ordem de grandeza de 20 micrômetros, é exatamente que a gente vai ter que ser utilizado núcleos de condensação. O que são núcleos de condensação? São poeiras, são aerossóis que vão estar na atmosfera, argilas que vão estar na atmosfera, e elas são pequenas partículas que vão estar aqui com cargas elétricas aqui na sua casca, no seu envoltório, porque são partículas pequenas. Essas cargas elétricas são cargas elétricas negativas. A água é uma molécula bipolar, com isso ela vai começar a ter uma aderência a essas partículas. E com isso vai começando a crescer, né, esse tamanho dessa partícula de água a partir desse efeito aqui eletrostático, né? Esse primeiro processo com a utilização de núcleos de condensação, a gotícula de água vai chegar até uma ordem de grandeza de 20 micrômetros. O tamanho dessa gotícula de água ainda é insuficiente. O peso dela não consegue vencer as forças de arrasto que vão tentá-la manter em suspensão. Em função disso, para que ela cresça, é preciso que ela continue, para que ela precipite, é necessário que ela continue a crescer. E esse processo de crescimento, para chegar num tamanho crítico, onde aconteça a precipitação, é que diz respeito à terceira fase do processo de formação das chuvas. Essa terceira fase consiste exatamente num crescimento da gotícula de água desse tamanho de 20 micrômetros até chegar ao tamanho, ao diâmetro crítico, que vai estar em torno de 2 milímetros a 3 milímetros de tamanho dessa gotícula de água. Então, essa gotícula de água que vai precipitar, para que ela cresça a esse tamanho, vão existir 2 processos. Um processo que vai acontecer em nuvens quentes e um outro processo que vai acontecer em nuvens frias. No processo que vai acontecer em nuvens quentes, esse processo de crescimento da gotícula de água, ela vai crescer a partir de colisões. Uma gotícula de água mais pesada vai vencer mais as forças de arraste, né? Então, em função disso, a gotícula de água mais pesada, maior, ela vai ter uma velocidade de queda maior do que as gotículas menores, mais leves. Então, com isso, a gotícula mais pesada vai como se estivesse atropelando as gotículas de água menor. Esse processo de colisão que vai acontecer entre essas gotículas de água, nós vamos denominar esse processo de coalescência. Então, em nuvens quentes, nuvens que estão com temperaturas acima de 0 grau, o processo hegemônico de crescimento das gotículas de água vai se dar através de coalescência, ou seja, dessas colisões que vão acontecer entre as diferentes gotinhas de água que estão na nuvem. Um outro processo, que é o processo que vai se formar em nuvens frias,
que são as nuvens onde nós vamos ter as grandes tempestades, os cumulonimbus, são nuvens mais profundas, nuvens em que a temperatura do topo dessa nuvem pode chegar a menos 70 graus. Então, nesse processo de formação dessas nuvens frias é um processo diferente. É um processo associado ao que nós vamos chamar de um processo de Bergeron. O que é esse processo de Bergeron? O processo de Bergeron ele se caracteriza porque o seguinte fato: a pressão parcial de vapor de saturação próximo ao gelo ela é menor do que a pressão parcial de vapor de saturação próximo a uma superfície líquida. Então, essa diferença é que vai fazer com que o gelo cresça e a gotícula de água comece a diminuir, como vocês estão vendo aí nessa transparência que está sendo apresentada aqui na tela. Então, como a pressão parcial de vapor próximo ao gelo é menor do que a pressão parcial de vapor próxima à superfície líquida, vai existir um gradiente de umidade da região próxima à superfície líquida com relação à região próxima ao gelo. Então, as moléculas de água que estão próximas à superfície líquida vão se aproximar do gelo. E na medida que elas se aproximam do gelo, vai ficar mais molécula próxima ao gelo do que o equilíbrio, a quantidade de moléculas que o gelo estava em equilíbrio. Então, com isso, moléculas próximas à superfície do gelo vão começar a se transformar, então na atmosfera próxima à superfície do gelo, vão começar a se transformar em moléculas de gelo e o gelo vai crescendo. E, inversamente, aquelas moléculas que saíram próximo à água, próximo à atmosfera, que estava próximo àquela gotinha de água, vai acontecer um desequilíbrio. Por quê? Porque a quantidade de moléculas vai ser menor do que a que entra em equilíbrio, com isso a água começa a ceder moléculas para a atmosfera. Então a gotícula de água começa a diminuir de tamanho e o cristal de gelo começa a se expandir. Com isso o cristal de gelo vai crescendo e ao crescer ele vai chegar a um tamanho crítico que o peso dele vai vencer as forças de arraste que vão tentar mantê-lo em suspensão, né, junto aqui à nuvem. E aí começa o processo de precipitação. Então, nessas nuvens frias, o processo então é esse processo de Bergeron. E aí a pergunta é por que já que dessas nuvens frias, que acontecem inclusive muito em diversas regiões tropicais, né, por que a gente não tem neve aqui? Porque quando esse gelo vai caindo das altas altitudes onde está a nuvem até chegar à superfície, ele vai encontrar uma atmosfera mais quente e esse cristal de gelo vai se derreter nesse processo. Quando ele chega à superfície, ele vai chegar na forma líquida. Se a temperatura próxima à superfície é uma temperatura mais fria, esse cristal de gelo vai ser mantido e ele vai se precipitar na forma de neve. Então, nessas nuvens mais profundas, quem vai definir o processo de formação da chuva é exatamente esse processo de Bergeron. E aí nós vimos as 3 primeiras fases, quais sejam: a primeira, uma fase em que a parcela de ar ela se resfria, ao se resfriar, ela se resfria e se expande num processo de ascensão que depois a gente vai discutir de forma mais detalhada. Depois disso, o segundo momento, as moléculas de ar começam a se aglutinar em torno de núcleos de condensação e o terceiro processo é que a gotícula de água vai chegar no seu tamanho crítico através em nuvens quentes de coalescência e nuvens frias através do processo de Bergeron. E o quarto processo se nós tivermos chuvas mais intensas, normalmente vai precisar de um transporte de umidade que continue alimentando aquela coluna atmosférica que está precipitando com uma quantidade maior de água. E esses são os 4 passos básicos na formação da precipitação.